Novidade importante envolvendo Alexandre Pato e o futuro no São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também sobre o fim do jejum longo de Dudu em relação a gols no Palmeiras. Vanderlei Luxemburgo pensou em resgatar Luan, mas preciso te atualizar também sobre essa história e falar sobre Eduardo Cudê. Tem alguma chance de o técnico do Galo ser demitido? E por falar em uma fase, preciso te atualizar sobre o Flamengo com o seu pior início em quase uma década. Já o Botafogo é líder do Brasileirão com 100% de aproveitamento. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre tudo isso e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, espero que tenham uma ótima semana. Bora começar dividindo uma informação, todo esse conteúdo é um oferecimento de win. Na tela com jogos da Premier League dessa segunda-feira, 3 partidas importantes na luta contra o rebaixamento, tem Fulham e Leicester, vou de Fulham. Tem Brighton e Everton, vou de Brighton. Já o Nottingham Forest recebe o Southampton e vou de Nottingham Forest. Mas o grande jogo dessa segunda-feira, e eu quero dividir meu palpite com vocês, é Corinthians e Fortaleza. Difícil imaginar quem vai vencer, por isso minha sugestão é de ambas as equipes marcando, jogo na Neoquímica Arena. Para se divertir comigo na unha é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código NICOLA150 para ter 150% de bônus no valor do seu depósito até R$2.000. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero começar falando sobre o São Paulo para te ajudar a entender por que o time sub-20 e o sub-17 do Tricolor tem conseguido resultados ruins nos últimos meses. É importante observar que vários atletas tiveram seu processo de aproveitamento no profissional apressados. Na temporada passada, por exemplo, 14 jogadores que estavam no profissional tinham idade para jogar o sub-20. Dessa maneira, com muitas promoções, além de desfalcar o sub-20, você desfalca o sub-17, porque os meninos de até 17 anos acabam subindo de forma mais precoce para o sub-20. A boa notícia para o Tricolor é que os atletas da base que jogam no profissional têm dado conta do recado. Ontem, por exemplo, Pablo Maia foi autor de um dos gols na vitória por 2-0 contra o Internacional. Bora falar sobre Vanderlei Luxemburgo, que tomou uma decisão ousada. Ele acabou barrando jogadores importantes dentro do elenco para a partida contra o Fortaleza. Não estão relacionados nem para o banco de reservas. Christian Barleta, Cantilho, Duqueiroz e Júnior Moraes. Desses, só o Júnior Moraes andava escanteado com o Fernando Lázaro. Bora falar sobre Rodrigo Pinho, centroavante contratado pelo Coritiba para ser o artilheiro do time na temporada, só que o Rodrigo completou nesse final de semana 11 partidas sem marcar gols pelo Coxa. A última vez que ele balançou as redes foi em 15 de fevereiro contra o Londrina pelo Campeonato Paranaense. Fechando o giro de notícias, contar que Murilo já passou por uma cirurgia no ombro direito. O zagueiro do Palmeiras postou uma foto, se recuperando ainda no hospital, período de recuperação mínimo de 1 mês. Para fechar, quero falar sobre o Brasileirão Sub-23. O torneio de aspirantes vai acontecer nessa temporada sem organização da CBF. John Textor é quem está bancando a maior parte dessa competição, mas os organizadores tentam a chancela da CBF para que o torneio possa ser considerado de outra maneira. Bora falar sobre o Botafogo, mais líder do que nunca nesse domingo. O time de Luiz Castro, poupando 5 titulares, venceu o Atlético Mineiro dentro de casa por 2-0. Vitória com autoridade, mostrando a força do elenco. 5 poupados: lateral esquerdo Marçal, o volante Danilo, que está machucado, o meio atacante Eduardo, super importante, o também volante Tietê, além do atacante Tiquinho Soares, jogadores super importantes dentro da estrutura do time. O Bota venceu com gol de Vitor Sá de chaleira no primeiro tempo e também de Matheus Nascimento na etapa final. Matheus, que se despediu do Botafogo para se apresentar para a seleção brasileira que disputa o Mundial Sub-20 a partir do fim do mês de maio. 12 pontos em 12 possíveis, essa é a campanha do Botafogo, o único time com 100% de aproveitamento. Das 4 vitórias do Fogão, a única que eu não gostei foi na estreia contra o São Paulo. O time fez um jogo só razoável, correu muitos riscos de perder. A partir de agora, o Botafogo concentra essas atenções no jogo contra o Corinthians dentro de casa, contra o Goiás fora, esses dois pelo Campeonato Brasileiro, e na sequência já tem Atlético Paranaense na condição de visitante pela Copa do Brasil.
Bora falar sobre o Flamengo com o seu pior início de campeonato brasileiro em quase uma década. Nesse domingo, o rubro-negro de virada perdeu para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Gabigol havia aberto o placar a favor do Flamengo aos 15, Vitor Roque ainda no primeiro tempo com falha do Santos e empatou aos 29. Na etapa final, a 10 minutos do fim, o Eric fez o gol da vitória do Furacão. O problema é que o Flamengo perdeu a terceira partida consecutiva. Havia estreado vencendo o Curitiba em casa por 3-0, depois perdeu para Internacional, Botafogo e agora Atlético Paranaense. 3 pontos conquistados em 12 possíveis. O Flamengo pode entrar na zona do rebaixamento nessa segunda-feira. O time é hoje o 16º colocado, ou seja, uma posição à frente do Z4. O Corinthians, que é o 17º, joga. Se o Corinthians vencer, ultrapassa o rubro-negro e joga o time de Jorge Sampaoli para a zona do rebaixamento. Mas quero falar sobre essa estatística bem ruim. O pior início de campeonato brasileiro em 8 anos. Até então, o pior desempenho havia sido com 3 derrotas e um empate em 4 jogos. Na oportunidade, em 2015, o time perdeu para o São Paulo, para o Avaí e para o Fluminense e só empatou com o Sport. Foi nessa sequência que Vanderlei Luxemburgo, hoje técnico do Corinthians, acabou demitido no Fla. Novidade importante sobre Alexandre Pato. Eu havia ouvido na semana passada que o jogador, a partir dessa segunda-feira, estaria completamente liberado para começar a jogar, o que motivaria a possibilidade de um acordo com o São Paulo. O Pato não esconde o sonho de voltar a jogar pelo tricolor, mas tem informação importante. Por opção da comissão técnica, em comum acordo com o Pato, ele vai depender de mais 20 dias para estar completamente liberado. Ainda perguntei para a pessoa que me passou essa informação se houve alguma lesão. É natural que alguém que não joga há bastante tempo, por causa de uma cirurgia no joelho, possa ter lesões musculares. A pessoa assegurou que não, que trata-se, abre aspas, de um fortalecimento muscular. Pato não entra em campo desde 13 de agosto, passou por cirurgia no joelho em setembro e fez praticamente toda a reta final de recuperação no CT do São Paulo, lá na Barra Funda. Perguntei para essa pessoa com quem conversei para saber informações sobre o Pato, sobre como é que andam as conversas com o São Paulo em relação a um primeiro contrato. E o que a pessoa disse é, abre aspas, tende a andar. A saída do Rogério Ceni deu uma ajudada nessa questão, fecha aspas. É bom dizer, porém, que ninguém no São Paulo ainda crava o acerto com o Pato. A ideia do tricolor era entender como é que ele terminaria esse processo de recuperação física. Eu quero saber a sua opinião. Pato merece ou não ser contratado? Para completar, só contar que o São Paulo venceu o Internacional por 2-0 no Morumbi. Gols de Luciano no primeiro tempo e Pablo Maia um golaço na etapa final. Dorival Júnior segue com 100% de aproveitamento como comandante do tricolor nessa passagem dentro do Morumbi. Hora de mais uma informação exclusiva. Vanderlei Luxemburgo pensou em devolver ao time principal do Corinthians o Luan, que vem treinando separado do elenco desde a reapresentação do time no início dessa temporada. A diretoria tomou essa decisão por conta dos péssimos serviços prestados pelo Luan. Também porque durante essa temporada, o Corinthians tentou por 2 vezes a rescisão do contrato de forma amigável com o Luan, a fim de fazer uma economia. O Corinthians até se dispôs a pagar metade dos salários a que teria direito o Luan daqui até dezembro. O Luan não aceitou. Pois bem, Lucha chegou, ouviu boas recomendações, disse que o atleta não está mais bebendo, tem se concentrado nos treinos, perdeu peso, tem mantido uma boa forma. Lucha resolveu que testaria o Luan, até porque busca um substituto para o Renato Augusto, que está nesse momento contundido. Mas, no último sábado, você sabe que teve protesto lá na porta do CT corintiano. Lucha chegou a sair do CT por opção própria para conversar com líderes das organizadas e ouviu uma recomendação expressa: não utilize o Luan. De acordo com os torcedores alvinegros, Luan está, abre aspas, roubando o Corinthians, fecha aspas. Inclusive, Luxemburgo ouviu de uma dessas lideranças que os caras estão fazendo campana para pegar o Luan em alguma balada. E se pegarem, a coisa vai ficar feia para o meio atacante corintiano. Vale a lembrança de que o Luan ganha R$800 mil por mês, num dos piores negócios já feitos na história alvinegra. Luan foi contratado quando o Duílio era só diretor de futebol, mas ele foi o grande responsável pela aquisição do Luan. R$29 milhões para a compra dos direitos econômicos junto ao Grêmio, só 50% dos direitos econômicos, os outros 50% seguem vinculados ao Grêmio, e mais R$800 mil por mês de salário em 4 anos. Ou seja, a operação Luan vai ter custado ao Corinthians quase R$70 milhões. E Eduardo Cudê pode ser demitido ou não do Atlético Mineiro. O Galo faz campanha horrorosa no Brasileirão, são 4 pontos conquistados em 12 possíveis. Uma vitória, um empate e 2 derrotas. A segunda derrota se deu nesse domingo, 2-0 para o Botafogo, como eu contei agora há pouco.
A grande pergunta do torcedor atleticano é: vale a pena ou não mandar embora o Kudê, levando em consideração a multa rescisória? 26 milhões de reais é quanto o Galo precisaria desembolsar se quisesse dispensar o argentino. Em campo, fase horrorosa, o time não vai bem na Libertadores da América. Hoje, se a competição terminasse, estaria fora da próxima fase. Na Copa do Brasil também já apresentou dificuldades, tendo eliminado o Brasil de Pelotas com um gol no finalzinho, senão a decisão iria para pênaltis. Enfim, se dependesse do torcedor, o Kudê estava fora. O que eu resolvi fazer? Entrei em contato com uma fonte atleticana e perguntei: e aí, alguma chance de o Kudê cair mesmo com essa multa rescisória? A resposta foi, abre aspas, chance zero de demissão. Isso nem é uma hipótese. Aí eu perguntei: tá bom, beleza, não vai cair. Mas ele não vai cair por convicção no trabalho ou por causa da multa rescisória? Vocês sabem que o Atlético Mineiro passa por enormes dificuldades financeiras e talvez nem tivesse esses 26 milhões de reais para aportar pro Eduardo Kudê de multa. A resposta foi as duas situações. Ou seja, o Atlético diz que tem convicção no trabalho do Kudê, embora eu desconfie dessa informação, mas admite que o pagamento dessa multa rescisória torna o negócio inviável. Só é importante lembrar que o Kudê, durante algumas semanas, bateu nos dirigentes do Atlético exigindo que a multa fosse retirada. Quando os dirigentes atleticanos toparam, concordaram com a exclusão da multa, foi o Kudê quem decidiu não abrir mão da multa, até porque sabia que seria demitido no momento seguinte. Hora de fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras com o fim de um gigante jejum. Dudu voltou a marcar um gol nesse domingo depois de 1996 minutos em campo. Foram 24 partidas, ele não fazia desde novembro da temporada passada. O gol do Dudu foi o quinto na goleada por 5-0 contra o Goiás, na Serrinha, jogo disputado pela quarta rodada do Brasileirão. Antes, Arthur de cabeça, Sidmar contra, Rafael Veiga e Hendrick já haviam feito 4-0. A curiosidade em cima dessa situação é que o Abel Ferreira brincou na entrevista pós-jogo sobre o fato de ter deixado o Dudu em campo. Ele costuma tirar o atacante, até porque entende que ele tem um papel importante de acelerar o jogo e com o decorrer da partida o Dudu vai cansando. O Abel disse mais ou menos algo como que o Dudu teve sorte de não ter sido substituído e esse gol foi super importante para dar um pouco mais de confiança. Já haviam sido disputadas 21 partidas nessa temporada sem balançar as redes, embora com jogos bons e mais 3 jogos na temporada passada, totalizando esses 24 jogos de jejum. Queria falar também a respeito do Hendrick, que passou os últimos 3 jogos sem nem sair do banco de reservas, foi colocado nos minutos finais do jogo contra o Goiás e marcou um gol e foi bem. Inclusive acabou ganhando destaque no jornal espanhol AS, que tem acompanhado de perto o desempenho do brasileiro desde que ele foi contratado pelo Real Madrid por 72 milhões de euros. Para fechar sobre o Verdão, Palmeiras já é o segundo colocado do Campeonato Nacional, 10 pontos conquistados, só atrás do Botafogo, que tem 2 pontos a mais. Palmeiras tem 3 vitórias e um único empate, esse empate contra o Vasco, 2-2 no Rio de Janeiro, as vitórias contra Cuiabá, Corinthians e agora o Goiás. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!